Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre fichas de leitura, como organizar os seus estudos. Um vídeo que tem sido muito pedido aqui no canal por alguns inscritos. Eu já falei rapidamente desse tema, sobre minhas anotações, meus métodos de estudo em outros vídeos, mas eu acho que pode ser interessante sim trazer um vídeo específico sobre isso, né? Até para facilitar quando o pessoal pesquisar a respeito já vir diretamente para o tema. E também porque eu mudei, desde o fim de 2021, eu mudei minha forma de guardar minhas anotações, ficou bem mais prático e eu vou falar aqui para vocês. Ao longo do vídeo eu vou citar algumas obras e vou deixar o meu link de afiliado da Amazon para cada uma delas aqui na descrição do vídeo, para que você que se interessar por algum dos livros, que vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre através do meu link, pois essa é uma forma de você me ajudar a continuar produzindo conteúdo educativo e informativo aqui no YouTube. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Desde que eu entrei na universidade eu não levei caderno, né? Nunca tive essa prática. E anotava em algumas folhas. Algumas delas se perderam pelo meio do caminho. E um tempo depois, eu comecei a fazer minhas próprias fichinhas. Era uma folha mesmo, folha de papel A4, né? E eu cortava ela em 4 pedaços, 6 pedaços, não lembro bem. E fazia minhas próprias fichinhas e colocava aqui o título do assunto que eu estava estudando, né? Literatura. Aqui, por exemplo, nós temos fichas da época em que eu estudei na obra de Wallace Warren sobre literatura, sobre a natureza da literatura. Com o tempo, eu fui vendo que isso era meio que desorganizado e mudei minha forma de fazer minhas anotações, passei para esses caderninhos conhecidos como sketchbooks. São muito utilizados pelo pessoal da arte, né, para fazer rascunho e tal, mas que me serviam bem para anotar alguns assuntos que eu estava estudando. Então eu fazia notas, fazia gráficos, etc., a partir desse tipo de material. Utilizei isso durante um bom tempo, mas o fato é que as coisas foram ficando um pouco caóticas, porque você não estuda em ordem alfabética, né? Ou seja, hoje você está estudando em literatura sobre poesia, amanhã você estuda sobre conto, mais na frente sobre a natureza da literatura, depois vai para o barroco. E essas notas ficavam um verdadeiro caos. Eu já tinha 3 caderninhos desses de teoria da literatura, só com anotações de teoria da literatura. E aí vocês imaginem, né? Daqui a 20 anos eu teria o quê? Uns 10 cadernos para achar alguma coisa. Seria mais rápido e ler o livro de novo. E eu fui pensando ao longo do tempo como melhorar isso, como resolver. Pensei em fazer no computador, mas aí, enfim, era totalmente contraproducente. Além do mais, eu gosto de papel mesmo, né? Gosto de estudar com papel. E até que estudando, lendo alguns livros, algumas obras que tratam do assunto, eu cheguei na conclusão de que essas fichas aqui seriam adequadas. Trata-se dessas fichinhas que são vendidas em papelaria, livrarias, lojas que vendem material de estudo. Elas vêm em diferentes tamanhos. E certo dia, lá pelo fim de 2021, eu acredito, eu estava lá na Calunga e vi uma prateleira que tinha só esse material. Então tinha ao mesmo tempo um fichário. O fichário já vinha com essas divisórias aqui por ordem alfabética, né? Então vinha de brinde aqui. E tinha as fichas no mesmo tamanho do fichário, né? Que encaixava aqui. Tive a conclusão de que cheguei na solução definitiva para o meu problema, porque eu já tinha ouvido falar, né, de fichas desse tipo em livros que eu tinha lido, mas nunca tinha parado para procurar em loja ou coisa do tipo. E quando vi, cheguei à conclusão de que seria assim que eu iria fazer minhas anotações. Então eu comprei esse fichário. Você pode, se você não tem condição de comprar, você pode fazer até com uma caixa de sapato também, tá? Decora direitinho, quem tem criatividade se vira e faz nela. Mas eu no dia preferi comprar o fichário, até porque já vinha com as divisórias, mas você também pode fazer. E comecei a comprar as fichas. E estou pouco a pouco passando minhas anotações para elas. Então muitas dessas fichinhas aqui que eu tinha lá do tempo ainda da graduação, eu estou passando para esse novo modelo, né, mais organizado agora. Também estou passando as anotações dos caderninhos
E desde que comprei, desde lá do fim de 2021, quando comprei o fichário, agora sempre minhas notas vão diretamente para as fichas. De que forma? Elas vão para as fichas com o título do assunto aqui. Por exemplo, essa nota é sobre narrador. Então nós temos aqui narrador, o número da ficha, porque é um assunto que vai ter inúmeras fichas, e aqui as anotações, tá? Quando eu encontro algum assunto ou alguma ficha, né? Eu estou anotando ali alguma ficha que tem a ver com o assunto, eu coloco aqui uma observação para ver também essa ficha que tem esse assunto que se relaciona com o de narrador. Alguns autores vão dar inúmeras dicas de como organizar essas fichas. Vão dizer que você pode criar numeração, criar códigos, que você pode, por exemplo, começar aqui com as referências dos autores e onde encontra, porque eles falam aqui, inclusive o Humberto Eco cita, né, no seu livro aqui, Como se faz uma tese, que o ideal seria que nós tivéssemos o material todo de que precisamos, mas como isso não acontece, nós temos que pesquisar em bibliotecas. Então você, obviamente, vai lá, não pode ficar com o livro para você, você faz as anotações, faz sua ficha, coloca em que biblioteca está, aí você depois consegue encontrar com facilidade. Eu tenho a prática já há algum tempo, né, principalmente depois que eu formei minha biblioteca com um material considerável, de só estudar a partir dos meus livros, a menos que apareça uma coisa muito rara e eu tenha que pegar emprestado de alguém e tal. Mas, se possível, eu ainda tiro a xerox para ter o material aqui comigo. Então, eu não preciso disso, de colocar onde eu achei. Eu não preciso colocar a referência completa da obra, porque eu sei exatamente qual é o autor, né? Colocando aqui, por exemplo, sobre narrador Benjamin, 2012, eu sei exatamente que está no livro de Walter Benjamin, que tem ensaios, entre eles o de narrador. Então, eu organizo de acordo com minhas especificidades, e aí você também, o ideal é que faça a sua organização de acordo com a sua. Este vídeo é mais para orientar você, inclusive em relação ao suporte que você utiliza, porque eu estou aqui dizendo que achei melhor fazer através das fichas, mas você pode perceber aí com a sua prática que cadernos são fundamentais para você, ou que folhas separadas, enfim, cada um faz da sua forma. O importante é anotar. Bom, tendo discorrido a respeito de como organizar as fichas em si, agora vamos passar para falar de como anotar, né? Que tipo de anotações trazer para a ficha. É lógico que ao longo do vídeo eu deixei aí algumas imagens de fichas passando para vocês terem uma noção dessa organização, como se faz. E fica aqui novamente a indicação para que você, ainda que não compre esse material, mas que você possa fazer suas fichas, cortar o papel, que você faça sua caixinha aí do tamanho adequado, que você tenha sua criatividade. Os autores indicam várias formas de fazer suas anotações. Eu estou aqui com o livro Redação Científica, de João Bosco Medeiros. É um livro que fala de estudos, de escrita acadêmica, etc. E que dá dicas também de como você fazer seus fichamentos, seus resumos. Ele apresenta alguns tipos de fichamento. Lembrando que fichamento é o ato de você trazer o conteúdo que você estudou para uma ficha. Como que você vai trazer esse conteúdo pode variar muito. Então tem gente que faz topicalização. Wesley, eu estou entrando agora no mundo dos estudos, não sei o que é topicalizar. Topicalizar é você criar pontos, geralmente frase-chave, né? Existem as palavras-chave, frase-chave a respeito daquele assunto, daquele texto que você leu. É uma forma de construir seu resumo, sua ficha, né? Com tópicos. João Bosco Medeiros, ele apresenta aqui alguns tipos também. Por exemplo, fichamento de transcrição. É quando você pega a ficha e coloca exatamente um trecho da obra, né? Uma citação daquela obra. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma ficha sobre narrador, né, novamente, em que eu trago aqui citações, no caso de Walter Benjamin. E tem aqui também um comentário meu a respeito de uma dessas citações. A citação eu coloco entre aspas,
indicando, claro, né, o autor, o ano da obra e a página, mas o meu comentário, eu puxo uma seta aqui e indico que eu estou comentando aquele trecho. Isso é fundamental quando você está fazendo uma pesquisa, e eu sempre faço meus estudos pensando numa possível produção que possa vir depois disso, para que você tenha uma citação para colocar no seu texto, para que você, a partir dessa citação, com o comentário que você faz, né, você já consiga desenvolver algum parágrafo refletindo sobre aquele assunto. Então minhas fichas são sempre pensando numa possível produção. Facilita muito a revisão sobre aquele assunto, porque você depois não precisa reler o texto todo, né? Você vai na sua ficha e entra em contato com aquelas partes da obra que mais lhe chamaram a atenção e que são importantes para a sua compreensão a respeito do assunto. Existe outro tipo de fichamento, é o fichamento de resumo. Nesse fichamento você vai resumir com suas palavras, como é de se esperar, o conteúdo daquele texto. Então você terminou a leitura de uma determinada obra e você não traz aqui as citações, você traz em outra ficha, e numa específica você faz um resumo geral daquilo que você encontrou naquele texto. Eu utilizo muito esse tipo de fichamento para fichar romances, obras literárias, né? Em que você não vai fazer uma ficha de citações, etc. Até Umberto Eco, aqui em determinado momento, ele usa o exemplo de uma obra literária lá italiana. Ele diz, você não vai fichar, topicalizar isso aqui, você vai fichar e topicalizar as obras que tratam desse autor, se sua pesquisa for sobre ele, né? Lógico, se for o seu caso, você faz também, quem está estudando é você, né? Você organiza da forma que quiser. Todavia, no meu caso, eu não acho relevante, eu apenas faço um resumo geral da obra, para que no futuro, se eu esquecer do enredo, ou, enfim, eu tenho aqui algo sobre ela. Por exemplo, eu tenho uma ficha aqui sobre o romance A Misteriosa Chama da Rainha Loana, de Umberto Eco. Esta ficha eu fiz em 2021 a respeito do texto. Eu não tinha a prática de fazer com uma caneta aqui em cima, então ainda era o grafite mais escuro. O título, né, da obra. Embaixo eu coloco o autor e o ano original da publicação, um resumo do enredo do livro, e ao final alguns temas, em forma de palavras-chave, eu coloco alguns temas que são abordados na obra. E tem também o fichamento de comentário, ou seja, não é o resumo, não é a citação, mas é um comentário que você faz sobre aquele assunto ou sobre aquela obra, um comentário crítico, né? Eu faço isso nos próprios, eu não divido isso, né, numa ficha específica, eu faço isso, como já mostrei, na própria ficha em que eu estou anotando as citações, eu coloco os meus comentários. Em alguns casos eu faço fichas, aqui olha, outro exemplo de ficha em que eu faço o comentário logo abaixo da citação. Aqui eu estava estudando conotação, vi uma citação sobre conotação em Maçom Moisés e fiz aqui o comentário embaixo. Existem alguns casos em que eu termino de estudar um assunto e eu não trago citações para a ficha, mas sim trago um resumo geral feito por mim, em forma de tópicos e em forma de esquemas, né? Eu faço às vezes um gráfico, eu faço, enfim, um mapa mental, ou pequenos tópicos assim como este, uma ficha sobre aparelho fonador, na época em que eu estava estudando aparelho fonador a partir da obra de Segala e da obra de Azeredo. Ao final, eu coloquei aqui algumas características do aparelho fonador e os órgãos que compõem o aparelho fonador. Bom, então é outra forma também de fazer essas anotações. É lógico que os grandes autores vão mostrar como que você vai retirar um resumo, um comentário, como que você vai refletir de forma a transcrever esse comentário lá que você viu na obra para um comentário seu a respeito daquilo, né? Um livro como o Como se faz uma tese, que eu indiquei recentemente este livro aqui no meu perfil, eu criei um perfil no Instagram profissional, né? Para não ficar fazendo propaganda no meu perfil pessoal, eu criei um perfil profissional em que eu, ao mesmo tempo, dou dicas de leitura, de produção, etc., e também divulgo o meu trabalho como revisor de texto, assessor acadêmico, etc. E fica o convite para que vocês sigam esse perfil.
Mas eu indiquei esta obra aqui. Esta obra é fundamental, né? Tanto no que diz respeito ao estudo, à pesquisa, como levantar fontes bibliográficas, etc., momento de produção, tudo isso. E aqui ele fala um pouco também de como que você chega nesse momento de fazer um resumo a respeito da obra que você leu. Uma obra que vai te ajudar também a organizar sua leitura, a entender melhor o tipo de leitura que você está fazendo em cada obra, em cada momento, e como que isso pode, obviamente, potencializar o seu estudo, é o Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Este livro aqui também é fundamental, também indiquei no meu perfil, fiz uma indicação ontem no meu perfil profissional. É um livro fundamental, tá? Aqui vai se falar muita coisa interessante sobre leitura, sobre pesquisa, sobre comportamento seu diante daquilo que você está lendo. E por fim, eu quero citar aqui um trecho de Sertiange que fala sobre o excesso de anotações. É importante, tem gente que quando vai fazer um resumo, praticamente transcreve a obra original, né? Ou seja, a pessoa ainda não adquiriu a capacidade de sintetizar o suficiente para trazer ideias-chave, trechos fundamentais, comentários importantes, críticos e elucidativos a respeito daquele texto. E aí não é um resumo. Mais tarde, quando você vai revisar aquele conteúdo ou aquele livro, é mais rápido você ler o próprio livro, é mais proveitoso até do que você consultar suas notas. Então você tem que saber o que é importante naquela obra para que você colha dela o melhor possível. E sempre com economia para que você depois tenha proveito daquilo que você vai revisar. E Sertiange diz aqui no seu livro A Vida Intelectual, um livro fundamental também. É preciso precaver-se contra um certo espírito de colecionador que frequentemente toma os que trabalham com notas. Querem encher seus cadernos ou fichários. Têm pressa em completar os vazios e empilham textos como quem preenche um álbum de selos ou de cartões postais. Essa prática é deplorável. É uma infantilidade. Corre-se o risco de virar um maníaco. A ordem é uma necessidade, mas é ela que está a nosso serviço, e não nós ao seu. Obstinar-se em acumular, completar, é distrair-se de produzir e mesmo de aprender. A preocupação excessiva com a classificação torna-se mais importante que o uso do que recolhemos. Ora, tudo aqui deve subordinar-se ao bem do trabalho. Uma citação longa, mas que serve para a gente entender que tipo de posicionamento nós devemos ter. Tudo deve destinar-se ao bem do trabalho. Ou seja, você deve elencar um conjunto de notas, de citações, de reflexões a respeito do texto que sirvam futuramente para que você consiga produzir a respeito daquele texto, para que você consiga revisar as ideias daquele texto de forma rápida e produtiva. Então é isso. Seguimos aqui no canal dando dicas, né, ao passo em que construímos um conjunto de conteúdos, de assuntos fundamentais na área de letras, na área de literatura, estudos da linguagem. Também seguimos dando dicas para o estudioso em geral, para você que está desenvolvendo sua vida acadêmica, para você que quer ingressar nesse ramo e que já se interessa aí por conhecer um pouco, para que você tenha produtividade e bastante proveito, que esse ato seja satisfatório para você. E quando você encontra os caminhos ideais, você com certeza vai ter muita satisfação no estudo. E espero que o meu trabalho aqui dando dicas, trazendo reflexões de vários autores, esteja sendo produtivo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência. E até o próximo vídeo.